Fala, meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês sobre as funções média-se, conte-se e soma-se, que são funções que nos permitem fazer algumas operações dadas algumas condições que nós vamos colocar. Então, primeiramente, vamos entender como é que está distribuída essa planilha para a gente conseguir fazer a aplicação dessas funções. Aqui à esquerda, mais uma vez, a gente tem essa tabela que contém o nome de algumas pessoas, o turno em que elas trabalham, a idade de cada uma dessas pessoas e um valor de vendas mensais que elas têm como resultado. Então, nós temos aqui também à direita esses três objetivos, que são o que nós devemos concluir, onde o primeiro seria nós descobrirmos qual é a média de idade dos vendedores do turno da manhã, ou seja, eu quero saber essa média de idade, mas só dos vendedores que são da manhã. O segundo objetivo seria saber quantos vendedores trabalham no período da tarde e, por fim, qual o valor das vendas mensais dos vendedores do turno da manhã. Então são esses os três objetivos que nós temos. E aí como é que nós iremos fazer essas operações? Se vocês perceberem, nós precisamos aqui na primeira opção, no primeiro objetivo que nós temos, encontrar qual é a média de idade dos vendedores, mas apenas utilizando a condição de que eles sejam do turno da manhã. Então aqui eu não posso utilizar apenas a função de média porque eu tenho uma condição para ser colocada e para ser executada. E aí que entra a função média-se. É através dela que eu vou conseguir encontrar essa média e colocar o critério de que essas pessoas elas só podem ser pessoas que trabalham no turno da manhã. Então, para que nós possamos utilizar essa função, nós vamos colocar o igual e digitar o média-se. E aí, clicando em Tab, ele vai abrir aquelas opções que nós temos para colocar os critérios, né, as informações dentro dessa função. E aí são três as informações que nós precisaremos colocar, onde a primeira delas é o intervalo. O que seria o intervalo? O intervalo seria a área em que o nosso critério ele vai se encontrar. E aí qual seria esse critério que nós vamos encontrar? O critério é que esses vendedores sejam do turno da manhã. E onde é que está esse intervalo? Esse intervalo está em toda essa área, porque o que o Excel vai fazer é checar cada uma dessas informações e identificar quais as pessoas que tiverem o meu critério, e as que tiverem ele vai executar alguma determinada ação que nós iremos colocar posteriormente. Então nós colocaremos nesse intervalo toda a área onde se encontram nossos critérios. Essa é a primeira informação que nós precisamos saber. E aí colocamos o ponto e vírgula e vamos para a segunda parte, que é colocar o critério. Qual seria o critério que eu quero nesse meu primeiro objetivo? É que ele encontre as pessoas que são do turno da manhã. Então, como é um texto, eu vou colocar essa informação entre aspas e vou colocar aqui que eu quero que sempre que ele encontrar a informação manhã, ele vai colocar como algo a ser executado como objetivo, que é o que nós iremos colocar posteriormente na terceira etapa de média intervalo. Então aqui, só recapitulando, a primeira parte é colocar o intervalo, que é a área onde está esse critério. A segunda parte é colocar qual critério que eu quero, que é que seja justamente de manhã. E por fim, a parte média de intervalo é o que é que eu quero executar quando essas condições elas forem cumpridas. O que eu quero executar é que ele faça a média de idade dessas pessoas que têm esses critérios. E é justamente aqui que nós iremos selecionar essa área onde tem os valores da idade. Então ele vai pegar todos esses aqui, encontrar quais os que têm o período da manhã e vai fazer a média desses valores. E aí quando eu coloco isso e coloco Enter, ele já me dá a média de idade apenas dos vendedores do período da manhã, que seria de 27,6. Então aqui com a função média-se, nós encontramos qual é a média das pessoas que trabalham no turno da manhã. Vamos para a nossa segunda atividade, né? Que seria achar quantos vendedores trabalham no período da tarde. Se vocês perceberem aqui, o que nós precisamos é fazer uma contagem de todas as pessoas que têm o turno como o turno sendo da tarde. Então aqui entra a função conte-se, que ele vai contar dada uma condição, que é justamente a condição das pessoas serem do período da tarde. Então eu vou colocar aqui conte.se, então diferente do média-se que é junto, aqui é o conte.se. Clico no tab e ele vai me pedir aquelas duas informações que eu preciso colocar. Assim como no média-se, vai pedir o intervalo e os critérios. Diferente do média-se aqui, no caso, não vai pedir aquela terceira opção, que é a parte da área da média.
Então aqui a gente só tem dois critérios para preencher. E o que seriam essas duas informações que nós precisamos colocar? Seria a mesma lógica do Mediacy, que é colocar um intervalo onde o meu critério ele se encontra. E qual é o meu critério? Mais uma vez, relembrando, né? O meu critério é que essas pessoas elas trabalhem no período da tarde. Então, se esse critério ele é as pessoas serem da tarde, então o intervalo ele vai estar em toda essa área aqui. Então, eu vou selecionar toda essa área como intervalo, coloco ponto e vírgula, e o meu critério vai ser que essas pessoas elas sejam da tarde. Só uma observação, a gente sempre tem que colocar esse texto aqui igual ao lugar onde vai se encontrar a informação. Se eu colocar algo diferente, um minúsculo, um maiúsculo diferente, ele não vai conseguir fazer pegar essa informação. Então a gente tem que ser bem preciso nessa escrita aqui do texto para que o Excel ele faça a leitura correta. Só uma observação aí bem importante. Então aqui já coloquei meu intervalo, que seria toda essa área, e o critério que é que essas pessoas sejam da tarde. E aí ele vai fazer uma contagem de todas as pessoas que têm esse critério. E aí quando eu clicar em Enter, ele vai me dizer que são 6 pessoas que são do período da tarde. Se nós localizarmos aqui apenas visualmente, a gente consegue ver que realmente são 6 pessoas que trabalham nesse período da tarde. Então já conseguimos atingir os dois objetivos, né, que é achar a média de idade do pessoal da manhã e os vendedores do pessoal da tarde. Agora, por fim, nós precisamos encontrar qual é o valor das vendas mensais dos vendedores do turno da manhã. Então aqui eu quero somar todas as vendas mensais, né, de todo mundo que trabalha na manhã, para saber qual foi o resultado de todas as pessoas desse período da manhã. E aqui a gente usa a última função, que é a função de soma-se, que é justamente somar dado uma condição. Então eu vou colocar aqui soma-se e clico em Tab. E aí vai me pedir aqueles mesmos 3 critérios que foi igual à função média-se. Então aqui eu vou colocar o intervalo, que mais uma vez vai ser aqui na parte do turno, que eu vou selecionar a área. Então eu seleciono toda essa área. Como critério aqui vai ser mais uma vez colocar que essas pessoas elas sejam da manhã. Então eu vou digitar aqui como manhã, entre aspas, sempre. E por fim eu vou colocar o intervalo que eu quero somar. Então, aqui a gente tem que pensar, o que é que eu estou querendo executar nessa função? Eu quero somar o valor das vendas mensais. Nas duas últimas funções, a gente somou ou contou em relação a alguma outra informação que não eram as vendas. Na média-se, a gente fez a média de idade. Aqui a gente não quer fazer a soma das idades, a gente quer fazer a soma das vendas mensais. Então, como o lugar, a área onde eu quero somar é justamente a área das vendas, então eu vou selecionar tudo isso aqui e ele vai mais uma vez checar aqui linha por linha, e todos os que forem da manhã ele vai somando esses valores e vai me dar o resultado. Então após colocar essa área eu clico em Enter e ele vai me dar um total de 15.142. Então só para recapitular, a média de idade dos vendedores do turno da manhã é de 27,6, o número de vendedores que trabalham no período da tarde é de 6, e o valor das vendas mensais dos vendedores do turno da manhã é de 15.142. Então é assim que nós conseguimos utilizar essas funções, média-se, conte-se, soma-se, que são funções que nos ajudam a fazer algumas operações para determinadas condições que nós precisamos colocar. Então espero que vocês possam ter compreendido, e é isso.